A gente começa falando hoje sobre Covid-19 e trazendo uma boa notícia. 37 municípios não registraram nenhuma morte por Covid-19 durante este mês, né? Quantos detalhes desse levantamento, desse relatório, desses números mais aprofundados? Exato, Adriane. Esses dados eles constam dos boletins, né? Entre o dia 2 de maio, porque o boletim do dia 2 de maio ele se refere a mortes a partir de 1º de maio, né? No máximo até 1º de maio, e agora esse último boletim que saiu nesse domingo, no dia 16. O que a gente tem de dado concreto aí que é uma sinalização positiva, né? São 37 esses municípios que estão sem mortes. A gente não teve nenhum município no interior com mais de 10 mortes aí durante esse mês de maio, então é uma sinalização positiva. Dos 3 municípios que mais tiveram óbitos foram Manacapuru, Maués e Parintins. Manacapuru e Maués com 9 mortes cada um, Parintins com 7. E a partir daí são números bem mais baixos, assim, com a exceção de Santa Isabel do Rio Negro, que teve 4 mortes, que parece baixo, mas é quase 8,5%, né, das mortes referentes ao período inteiro. Então, Santa Isabel e Maués merecem um pouco de atenção nesse ponto. Agora, a gente tem nos outros municípios assim, números bem estáveis, é uma sinalização bem positiva, né, que a gente vem batendo muito, vem falando muito sobre o comportamento da pandemia no interior. A gente não consegue trazer isso de uma maneira uniforme por conta das distâncias, por conta de toda a dificuldade logística que a gente tem aqui para pensar como uma coisa só, mas quando a gente olha regiões, a gente consegue ter um recorte interessante. A gente se olhar, por exemplo, as calhas do Purus e do Juruá, que já foram afetadas, inclusive, antes, né, ali pela cheia, a cheia começa por essas calhas, né? Foram dos 9 municípios que a gente analisa, somente 2 tiveram óbitos, somente Pauini com 2 óbitos e Guajará com 1, né? Então é uma coisa que a gente vai apurar agora, dar uma analisada para saber se a subida das águas acaba causando aí um distanciamento natural entre as pessoas por conta dessa situação toda, né? Mas a gente tem aí de concreto, né, um número, uma sinalização positiva, né? Um mês que aparenta até aqui tá mais tranquilo, mas isso não deve ser, mais uma vez a gente reforçando, não deve ser nenhum sinal, né? Não deve ser nenhum salvaguarda aí para a gente descuidar dos nossos cuidados, né? Descuidar da nossa proteção, priorizar o isolamento quando possível, o distanciamento, todas as medidas necessárias, porque a gente precisa empurrar essa corda um pouco mais, né? A gente precisa tá falando de 37 agora, daqui a pouco a gente fala em 40, daqui a pouco a gente fala em 45, para ir, né, aos poucos afastando esse mal, e a vacinação, claro, precisa caminhar depois em paralelo para reforçar esses números positivos que a gente está enfrentando agora. Exatamente. A gente sabe que esse período de enchente, sobretudo com a incidência da chuva, é um período que coincide também com o maior número de infecções respiratórias, né? Então, esse movimento de redução do número de casos é positivo. A gente não sabe também, Dante, se esse isolamento tem um outro efeito, que é justamente de impedir as pessoas de procurar a assistência médica, o cuidado médico. Pode ser isso também, a investigação necessária. Ficar doente em casa mesmo, a gente não saber, né? Exatamente. Mas em relação a mortes, eu imagino que não, porque se morreu, todo mundo fica sabendo e entra necessariamente nos gráficos. E vai para a estatística ali. Exatamente. Né? E pode ser que eu esteja aqui também querendo procurar a coisa ruim, notícia boa. Não, a notícia é boa e vamos manter assim e esperar, como você diz, né, Dante, que ela continue assim. Né? Ela é boa, mas o alerta é extremamente necessário, né, mano? É bom a gente comemorar, mas assim, comemora, dá um passinho para frente ali, mas fica preocupado, atrás, né? Porque a gente já sofreu muito com essa doença, né? A gente viu muita coisa acontecer aqui no nosso estado, né? E só para trazer um dado a mais, eu falei ali, só para a gente também não comemorar demais em alguns pontos, a média de mortes em maio, né? Se a gente for olhar esses 15 dias de maio, as mortes em média no Amazonas, elas têm representado 1,5% de todas as mortes até abril, né? Então é um recorte bem pequeno, mas por isso que eu chamo a atenção para Maués e para Santa Isabel do Rio Negro, que as mortes nesses 2 municípios representam aí mais de 8% de todas as mortes do período. Então é importante que as autoridades investiguem lá, as autoridades municipais, as autoridades estaduais, a FVS no caso, para tentar entender o que está acontecendo de movimento diferente nesses municípios, porque a gente sabe que basta acontecer em um ponto para depois a coisa de repente se espalhar aqui e ali e a gente depois perder o controle, como a gente já viu lá no começo de janeiro. Então acho que essa atenção nesses 2 pontos, principalmente nesses 2 municípios que estão bem fora da curva,
é muito necessária. O número de mortes nunca chamou tanta atenção quanto ficou evidenciado durante a pandemia, né? A gente nunca, por exemplo, tinha acompanhado índice de sepultamento. Verdade. E aqui na capital a gente passou a acompanhar esses índices, né, que apontaram em determinados períodos, em picos da pandemia, até 100 pessoas morrendo diariamente por conta da Covid-19, até mais, chegou até 130, se eu não me engano. A gente chegou a 2 dias, a gente teve 2 dias, Adriane, com mais de 200 sepultamentos aqui em Manaus, né? Foram 2 dias naquele caos ali de muito grande, né? Muito grande. E aí É. são pessoas que morrem tanto de Covid-19 quanto de outras doenças. Se a gente pegar esse índice nas últimas semanas, você vai ver que a média de mortes diária está dentro da sua normalidade. Aqui na capital morrem todos os dias em torno de 30 a 35 pessoas, de morte natural, de morte por violência, de todo tipo de morte. E a morte causada por Covid tem 1, 2, 3, 4, às vezes aumenta esse número, porque as mortes de investigação vêm depois, né? Mas a morte diária, a quantidade de sepultamentos por Covid-19 tem caído consideravelmente. Tanto que o último boletim aponta 2 mortes, né? O último boletim da FVS. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.